Saudações, caros alunos. Chegamos à nossa unidade 2 com a temática Gestão de Medicamentos do módulo 4 da Gestão Logística em Saúde. Essa unidade a gente vai entender a gestão de medicamentos e ela vai ter um destaque especial, pois ela é importante para a recuperação dos pacientes, dos usuários em seu tratamento. A gente vai dizer que é nesse contexto que não temos como deixar de mencionar a grande participação dessa gestão de medicamentos no controle e participação dos custos da unidade dos serviços de saúde. Para vocês terem uma noção, os medicamentos podem chegar até 40% do orçamento de custeio. Então, essa gestão de medicamentos é importante e a gente vai entender um pouco mais nos próximos slides. A gente vai dizer, pessoal, que o medicamento ele é responsável por promover a credibilidade das organizações e dos sistemas de saúde. Imagina o usuário chegando lá para pegar o medicamento e não tem 1, 2, 3 meses faltando aquele medicamento. Então a gente vai dizer que é de suma importância que as equipes de assistência farmacêutica elas tenham essa consciência. É dessa forma que o cuidado com essa gestão de medicamentos envolve apenas não somente cuidados logísticos para supri-los com qualidade, mas também o de promover um uso racional de medicamentos, uma boa prescrição por parte dos prescritores e até mesmo a vigilância de efeitos adversos. No mais, o gestor ele deve considerar ainda uma boa provisão e uma garantia de cuidados de saúde a nível ambulatorial, de tal modo que seja fundamental o bom funcionamento dos serviços de saúde. Ou seja, que não apenas falte medicamento, mas também que não falte também a parte humanística, social e de assistência técnica. Mas a parte medicamentosa é uma parte que vai para além dos cuidados logísticos. E aí a gente envolve essa parte dos usos racionais de medicamentos, dos prescritores e da vigilância dos efeitos adversos. Vamos entender um pouco mais. E aí, quem gerencia tudo isso, quem faz parte de tudo isso é a assistência farmacêutica. É ela que constitui um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção, recuperação da saúde, tanto a nível individual como coletivo, onde o medicamento é um insumo essencial que visa o acesso ao seu uso racional. A gente vai dizer que a assistência farmacêutica ela envolve também a pesquisa, o desenvolvimento, a produção de medicamentos e insumos, desde a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, a garantia da qualidade dos produtos, dos serviços, o acompanhamento, a avaliação da utilização dos medicamentos e outras ações de atenção farmacêutica. A gente vai dizer que tudo isso deve ocorrer na perspectiva de obter resultados concretos. E o objetivo maior é sempre a melhoria da qualidade de vida da população. E aí, para marcar a importância dessa articulação dessas ações de assistência farmacêutica e todos os componentes da rede, a gente vai dizer que tudo isso vai sendo consagrado e representado de maneira circular, ou seja, de um ciclo da assistência farmacêutica. Vamos entender um pouco esse ciclo da assistência farmacêutica e seguindo a risca e com qualidade, né, a gente tem tudo isso de maneira efetiva para o usuário. E aí, como você pode observar na figura, né, há um ciclo de afinidades e fases e ações da atenção farmacêutica que é cheia de componentes, que vem sendo ali, né, dentro da logística de abastecimento, né, também seguindo essa lógica que a gente vem estudando desde a unidade passada. Então, a gente vai começar a entender desde a seleção dos medicamentos, né? E aí a gente, quando diz pela seleção de medicamentos, né, a instituição pública ela deve ali definir quais são os medicamentos essenciais,
quais são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias dos cuidados à população. E aí a gente volta mais uma vez àquela LBM, aqui entra a lista básica de medicamentos essenciais, né? Será que já tem essa definição de normas e listas desses medicamentos no serviço que você trabalha? A OMS, da mesma forma que tem aquela comissão de materiais e insumos, a OMS dá uma sugestão de você também constituir uma comissão de farmácia terapêutica. Na tentativa de deixar tudo isso mais claro, de colocar tudo isso no papel, quem são esses medicamentos essenciais, né, para que normas segui-los, para que protocolos segui-los, né? E tudo isso com caráter permanente, ou seja, essa comissão ela tem um caráter permanente, decisório, que vai ajudar nessa lista de medicamentos, que deve ser atualizado e deve ser de maneira dinâmica. Uma vez pronta a lista, né, é preciso ter um cuidado. Será que todos os medicamentos ofertados precisam estar nessa lista? Será que os medicamentos requerem ali um conhecimento especializado para a sua prescrição ou cuidados especiais para a sua utilização? Então você já entra ali na fase de programação, que aí é programar tudo isso, né? Será que existe ali compatibilidade entre a lista e a oferta de cuidado, né? Foram discutidos e estão definidos os mecanismos de acesso aos medicamentos do que não estão na lista, né? Foi divulgado tudo isso, né? Então é importante e deve ser fácil aos prescritores, né, essa lista de maneira acessível, também à própria população, para entender quais são aqueles de oferta dos serviços públicos. Como é que eu faço para ter acesso a esses medicamentos, né? Então, o Ministério da Saúde ele fez muitos esforços e lançou a RENAME, né, uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Mas a gente indica, né, e os pesquisadores, que cada município ele tem também a sua REMUME, né, que é justamente a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. E aí você tendo o seu REMUME, fica mais fácil de você programar tudo isso, né? De você fazer um planejamento tanto físico, financeiro, como de compras, né? E aí entra a parte, né, da aquisição desses medicamentos, ou seja, entra a parte do consumo histórico que vimos na unidade anterior, entra a parte do perfil epidemiológico, onde deve ser bem definido cada tratamento, cada protocolo, cada patologia merece tantos medicamentos. Então você precisa considerar também para sua aquisição o perfil epidemiológico do seu município, o consumo ajustado, né? Usar todas aquelas ferramentas e estratégias que a gente viu na unidade anterior. Vale lembrar também um aspecto também relevante, é que no caso dos medicamentos, é que além da compra, a aquisição ou incorporação de produtos pode ocorrer por transferência entre entes federados ou até entre entes da mesma gestão, né? Às vezes um serviço de saúde tem muito daquele medicamento e outro serviço está zerado, então você pode fazer muito essa transferência entre níveis federados, entre níveis do próprio serviço da rede de atenção à saúde, ou até mesmo da produção, né? Uma vez que alguns serviços contêm a farmácia algum nível de transformação do produto. Isso é importante, essa transferência, para que nenhum tenha de mais, outros tenham de menos, né? E aí a gente parte para a fase de armazenamento e distribuição. Todo medicamento requer cuidado especial em seu armazenamento, pois toda condição de armazenamento deve preservar suas características. E aí só para lembrar, pessoal, o prazo de validade do medicamento só continua se tiver todas as condições adequadas de preservação daquele medicamento. E aí é importante que o almoxarifado de medicamento tenha um catálogo desses medicamentos, né? A lista básica essenciais de medicamento, seja atualizada,
tenha todas as normas recomendadas pela Anvisa e pelos Conselhos Federais de Farmácia. E aí, caso haja uma ausência disso, é recomendada algumas coisas, como uma temperatura ambiente entre 15 e 30 graus, condições controladas de baixa umidade, fora da exposição solar direta, afastados da alvenaria do piso e parede, né? Então a gente sempre coloca ali um pallet, um estrabo para poder ele não ficar direto no piso. E aí tem alguns produtos que tem até alguns requisitos especiais em sua estocagem, como psicotrópicos, entorpecentes, né, que tem que ficar numa área mais restrita de segurança. Tem aqueles medicamentos fotossensíveis que tem que ficar fora do abrigo da luz. Os termoláveis, que requer uma temperatura especial. Os quimioterápicos, né, para não ter contaminação. Então é preciso conhecer todas essas especificações e é preciso que esses profissionais que lidam no dia a dia da gestão de medicamentos, né, eles sejam capacitados, eles sejam treinados, né, e a gente sempre diz que essa gestão medicamentosa ela seja feita por um profissional da farmácia e que trabalhe numa central de abastecimento farmacêutico, que é justamente o que chama do almoxarifado dos medicamentos, né? Uma vez armazenado, a gente vai fazer a distribuição. E a distribuição ela pode ser feita de dois modelos. Um sistema ascendente, onde cada unidade da ponta é responsável por realizar essa programação e fazer o seu pedido de maneira ascendente ao nível central, a sua central de abastecimento farmacêutico. Isso requer pessoal capacitado lá na ponta, requer um sistema informatizado nos serviços de ponta para isso funcionar muito bem. E aí muitas vezes a gente não tem muito isso nos serviços. E aí a gente entra no segundo sistema, que é o sistema descendente, ou seja, o nível central é que decide o que é que vai ser enviado para os serviços da ponta. E esse modo ocorre quando os serviços não têm essa estrutura que falado anteriormente, não tem um manejo profissional capacitado e é destinado a ela o maior cuidado das pessoas e dos usuários. E aí, pessoal, um bom sistema de informação possibilita essa informação, esse diálogo, essa comunicação de maneira fácil, rápida e fidedigna para o gerenciamento local. Então, sempre é bom ver essa questão dos sistemas de informação. E aí a gente parte para a última fase desse ciclo, que a gente vai ver nos próximos slides: utilização, prescrição, dispensação e uso. Quando a gente pensa nesse ciclo logístico, né, a gente vai dizer que o uso irracional de medicamentos, ele permeia por alguns fatores, que vai desde a desinformação, crendice e falta de comunicação dos pacientes, demanda excessiva para os profissionais de saúde, pressão para prescrever, falha de treinamento, falha de saber quais são os medicamentos disponíveis, convicções distorcidas sobre a eficácia daquele medicamento. Será que a indústria está fazendo uma promoção daquele determinado medicamento, a mídia, a política? Será que existe um abastecimento ineficiente, não tem todos os medicamentos necessários? Será que essa regulação, né, os prescritores estão fazendo de maneira informal? Será que existem medicamentos sem segurança? Então, toda essa questão do uso irracional de medicamentos, né, ela vai causar impactos importantes e ela permeia alguns fatores como citados anteriormente. E isso vai ocasionar ali, né, um certo descontrole ali no uso irracional de medicamentos e também um certo impacto nos usuários em toda essa rede de gestão medicamentosa, né? Então, ela vai causar ali desperdícios de recursos, redução da qualidade da terapia, aumentando a morbidade e mortalidade, riscos de efeitos indesejados, né? Uma resistência bacteriana, uma reação adversa, uma farmacodependência, outras infecções e
impactos psicossociais, né? A confiança do paciente em medicamentos é necessário. Ele começa a confiar que aquele medicamento faz efeito sem fazer, né? Então isso traz também um impacto inapropriado de medicamentos, nessa utilização irracional de medicamentos. É preciso pensar também nesse sentido. A prescrição, por sua vez, né, é uma fase importante e existe um dilema dos prescritores, né? Será que eu estou administrando de maneira correta, prescrevendo de maneira correta? E aí os profissionais ali envolvidos, né, têm que estar bem preparados, têm que estar bem atualizados, sensibilizados para a informação correta dessa prescrição, completa e atualizada, né? Cabe ao prescritor ali informar o paciente de maneira clara, com aspectos como a dose, duração do tratamento, os esquemas, como dia sim ou dia não, e assim por diante, para que isso seja eficiente no cuidado aos pacientes. Ou seja, é um ciclo, né? E aí uma coisa vai levando a outra nesse cuidado do usuário, nesse apoio, né, desse usuário no seu tratamento. E aí a gente parte para a dispensação, que eu chamo que é uma fase muito importante, pois ela deve acontecer dentro de alguns princípios de qualidade técnica e atendimento humanizado, de ocorrer em local adequado, de preservação de medicamentos, de privacidade do paciente. Deve contar com pacientes treinados, trabalhando sob a supervisão de um farmacêutico e contar com equipamentos e insumos como estantes, mesas, equipamentos, cadeiras, computadores e assim por diante. Essa parte da dispensação, pessoal, ela é importante porque ele deve perguntar ao paciente onde é que o medicamento vai ficar em casa, como é que vai preparar a administração, por quanto tempo esse medicamento vai ser usado, o que é que vai fazer se tiver alguma reação adversa, onde encontrar os medicamentos que aquela unidade não oferece, ou seja, essa dispensação é importante para que o usuário ele saia dali mais com todas as informações necessárias para dar continuidade no seu tratamento. E aí todas essas informações são fundamentais para garantir a efetividade dos tratamentos e segurança dos pacientes. A gente diz que o ciclo de assistência farmacêutica ele deve ser reconhecido e ele deve ser seguido para que essa efetividade e essa segurança do paciente ocorra e seja garantida como um direito fundamental do usuário. Muito obrigado, até a próxima unidade.